nosso primeiro evento virtual de 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo muita gente dando boa noite aí. César, Pedro, obrigada aí pela presença, obrigada pela presença de todos. Hoje a gente vai ter nosso evento virtual com o tema principal, o inventário de riscos elétricos e como ele pode contribuir para a saúde e segurança de todos os nossos trabalhadores. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Maria do Carmo, eu sou gerente para a América Latina da empresa Westex. A empresa Westex ela é líder mundial na fabricação de tecidos de proteção térmica para os riscos de arco elétrico e fogo repentino. É uma empresa que tem 150 anos de história e hoje está organizando esse evento que a gente vem trazer aqui com todo carinho para vocês. Mas daqui a pouco o pessoal aí que está nos ajudando aí vai pôr um link para vocês do nosso showroom virtual. E no nosso showroom virtual, vocês podem lá clicar, é um ambiente bacana, é um ambiente 3D, que vocês podem clicar em várias coisas para saber mais dos nossos produtos e dos nossos tecidos de proteção térmica. Bom, contando um pouco como vai ser o evento hoje. O evento vai ter uma duração de cerca de 1 hora, e nos últimos 10 a 15 minutos do nosso webinar, a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês e comentários que vocês deixarem aí no chat. Então, eu vou pedir para vocês serem bem participativos e colocar as perguntas aí. Não se preocupem, como das outras vezes, se a gente não conseguir responder tudo ao vivo hoje, quem se inscreveu e aí que estão inscritos, que estão aí com a gente hoje, vão receber todas as perguntas respondidas, a gravação em PDF, a apresentação em PDF e a gravação desse webinar, tá? E importante, como hoje é uma videoaula desses 2 ilustres palestrantes que vão estar aqui com a gente, vocês vão estar recebendo um certificado assinado por eles, todo mundo que ficar hoje até o final do evento, tá, gente? Bom, sem mais, quero apresentar os nossos ilustres palestrantes, amigos, que têm um vasto conhecimento, gente, não só teórico, mas o mais importante, o conhecimento prático. Esses 2 palestrantes que vão estar dividindo hoje essa hora aqui com a gente, viajam pelo Brasil inteiro e têm uma experiência prática em vários setores da indústria. Mineração, a parte toda de concessionária, indústrias em geral. Então, aproveitem esses 2 palestrantes, tá, gente? São eles, o engenheiro Aguinaldo Biso e o engenheiro Diego Tognon. O Biso, ele é engenheiro eletricista de segurança do trabalho, ele é responsável técnico e diretor da DPST, e ele é membro do GTT da NR10 Vigente, inspetor de conformidades e ensaios elétricos da BNT, baixa e média tensão. Membro do GTT na elaboração da NR35, trabalhos em altura, e ele é conselheiro do CREA na Câmara Especializada de Elétrica. O Diego, ele é engenheiro de controle, automação e segurança do trabalho, consultor técnico da empresa DPST, professor em cursos relacionados à realidade laboral das empresas, diretor proprietário da BT, que faz ensaios dielétricos, empresa que é especializada em ensaios de equipamentos de proteção coletiva, individual e ferramental para trabalhos com eletricidade. Gente, eu dou boas-vindas aos nossos palestrantes, é uma honra estar aqui com vocês hoje e desejo um ótimo evento para todos. Diego e Biso, sejam muito bem-vindos, boa noite. Olá, Maria, olá, Biso, boa noite a todos os participantes. Primeiramente, gostaria de agradecer a Maria, em nome da Westex, pelo evento, agradecer ao Biso aí pelo convite também, e, sem dúvida nenhuma, agradecer a todos aí, os participantes, e dizer que vai ser uma honra para a gente poder participar aí e poder contribuir um pouquinho do nosso conhecimento. Obrigada, Diego. Para a gente também é uma honra. E eu quero deixar publicamente aí os parabéns pela Bia, hein? Obrigado, Bia. Diego é pai fresco aí, gente. Uma linda princesa. Obrigado. Boa noite. Oi, boa noite, Diego. Prazer estar contigo novamente. Boa noite, Maria. Boa noite a todos, tantos colegas e amigos aí, então a gente nem vou citar nomes, mas, nossa, tem muita gente bacana aí, especialistas, viu, Maria?
que tem... Vai ser Imagina, estou mandando abraço Maria, abraço Bis, estou olhando aqui o chat. Nossa, é muito bom estar com vocês aqui de volta. Fica bacana, Maria, tanto tempo juntos que nós estamos aí, né? Tantos anos, e tanto falando desse tema, principalmente, mas neste momento, eu acho que, poxa, apesar de ser um tema que muita gente está falando, nosso também, muito, né? Mas é muito oportuno. Nós tivemos uma NR1 agora aí um mês, eu acho que é legal, aquilo que nós estamos encontrando, então vai ser algo voltado bem para uma realidade. Vai ser um bate-papo. Muita mudança positiva, né? NR6 também. Bom, deixo a casa para vocês, sejam muito bem-vindos e pode começar aí seu show, Biso. Obrigada, gente, até daqui a pouco. Bom, deixa eu ver primeiro abrir aqui, né, que como sempre a gente tem aí umas dificuldades aqui, peraí. Estão vendo? Sim, Biso. Então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite, né? Primeiramente, agradeço a presença de todos. Vai ser um bate-papo, até pelo tempo que nós temos, né? Falar um pouco sobre inventário de perigos e riscos elétricos na NR1, mas com foco no risco de arco elétrico. É um assunto, como eu disse, que há tempo nós estamos discutindo, né? E o objetivo principal aqui é apresentar alguns requisitos técnicos e legais para a estruturação do inventário de perigos e riscos elétricos para o PGR com foco no arco elétrico. Principais dúvidas e equívocos, que é o que nós temos encontrado aí no país. Bom, todos sabem, né, o PGR está dentro de algo chamado GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que envolve todos os tipos de processo, todos os tipos de perigos e riscos. Eu vou focar mais na parte do risco elétrico, com algumas considerações. Primeiramente, colegas e amigos, né, participantes, toda vez que vocês vão falar de PGR ou de GRO, enfim, nós não podemos, e a eletricidade faz parte disso, eu não posso deixar de tratar daquilo que nós chamamos de estrutura de normas regulamentadoras. Recentemente, aí, né, em 2018, nós tivemos publicado uma portaria que trata do que são normas gerais, especiais, setoriais, essa hierarquia. Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, nós vamos tratar da NR10 enquanto riscos elétricos, da NR, que é uma norma especial, que sobrepõe a NR1, que é uma norma geral, mas eu tenho eletricidade, por exemplo, na 18, que é uma norma de segmento, eu tenho eletricidade na mina, na 22, eu tenho na 29, então há necessidade de, quando eu falar em PGR, eu entender a especificidade de cada norma, porque o PGR fala que eu tenho que atender às normas específicas. Quando eu falo em PGR, eu estou falando de inventário de riscos, e é aqui onde nós vamos atuar, principalmente no que diz respeito a riscos elétricos. E já fica aqui a primeira observação. O PGR deve abranger todas as atividades. E aí começa a grande dificuldade nas organizações, né, pela generalização que nós estamos encontrando. No PGR, falando de arco elétrico especial, especificamente, que eu vou tratar, né, mas eu teria que estar tratando para o perigo eletricidade, eu teria que estar tratando de choque elétrico por contato direto ou indireto, fogo de origem elétrica, explosões, riscos adicionais, mas eu vou tratar do arco elétrico, eu teria aqui o arc blast também, mas é esse o nosso foco. Mas vale para tudo de uma forma geral. Não vou falar, me perguntaram, Biso, você podia falar sobre o que está vindo com a proposta de revisão da 10? Não é o foco aqui, né? Mas é importante saber que o que está vindo com a 10 já está em discussão, já está até numa discussão tripartite, e a norma vai trazer de forma intrínseca a interface da NR10 com o GRO. E vai tratar especificamente, né, quando eu falo de mudanças, de instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, segurança de instalações elétricas. E tem tudo a ver com o inventário. Dica a vocês, toda vez que vocês forem estruturar um inventário para o perigo eletricidade, fundamentalmente eu tenho que saber grupos homogêneos de exposição, mas a eletricidade não é só para quem trabalha com eletricidade. Eu tenho pessoas que estão expostas à eletricidade. Então, dica a vocês, busquem avaliar trabalhadores expostos aos fatores de risco da eletricidade, do emprego da energia elétrica. Aí eu digo vocês pegarem as competências de pessoas que estão nas normas de baixa e média tensão da BNT, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, e definir o que é admissível como proteção total
e o que é admissível como proteção parcial para classificação do risco. Se eu tratar do perigo de eletricidade, riscos de choque elétrico e arco elétrico é o nosso foco, por exemplo, para o BA4 e BA5, advertidos e qualificados, autorizados conforme a 10, eu admito a proteção parcial. Se forem pessoas BA1, por exemplo, comuns, eu só vou admitir a proteção total. Fundamentalmente, vocês precisam estratificar cenários. Estou falando de baixa tensão na indústria, de baixa tensão na concessionária de distribuição, estou falando de média tensão na indústria, de média ou alta tensão na distribuição, na transmissão, na geração, estou falando de operações elementares, senão corre-se o risco de acontecer o que eu vou mostrar para vocês. Outra questão, a norma NR1, para fins de PGR, ela fala, deve atender ou adotar exigências previstas em normas regulamentadoras e dispositivos legais. Então, quando eu falo da 10, é intrínseco, mas eu tenho a 6, a 7, a 12, a 26, a 35, a 33, enfim, N normas, a 20, que de alguma forma, de forma intrínseca, eu tenho que considerar para fim de inventários. Mas, principalmente, quando eu falo de normas técnicas. Não é uma norma NR10, não é uma norma NR1 que vai falar o como, ela fala o quê. Então, quando eu falo de riscos elétricos, eu tenho diversas normas técnicas que eu devo adotar. Então, como é que eu posso fazer um inventário de riscos elétricos sem considerar o que está prescrito em normas do tipo 5410 baixa tensão, 14039 média, 5419 na parte de PDA, a 6156 que vai falar de invólucros, a 13231 que fala de proteção contra incêndio, assim vai embora, né? Invólucros, 62271 painéis resistentes a arco, a 60079 que são painéis de baixa tensão, a 60439 e assim sucessivamente. Bom, fundamental, de novo, estou repetindo essa palavra, mas vamos lá. Direitos e deveres conforme do empregador conforme a NR1. Implementar medidas de prevenção, ouvir os trabalhadores numa seguinte ordem de prioridade. Eliminar fatores de risco. Eliminei a eletricidade, eu não vou ter problema de arco elétrico. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. E aí começa um problema quando eu falo de arco elétrico no Brasil. Minimização de fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou medidas de proteção individual. Isso é importante porque fazendo a interface do GRO, do PGR, com aquilo que nós temos na 10 hoje, a eliminação é o trabalho desenergizado. Todos os segmentos, olha, vamos desenergizar, isso é muito bonito, mas em alguns aspectos é até utópico. Então, num PGR, eu falo, olha, vou trabalhar desenergizado, quando vier a fazê-lo, vocês estão eliminando o perigo, desde que atendido as prescrições da 10. Só que eu não vou ter isso. Hoje a norma vigente, ela fala emprego da atenção de segurança. Eu minimizo a classificação de risco, mas é minimamente aplicável a alguns segmentos ou processos. Eu tenho que buscar redução do risco através de medidas de controle coletivas e medidas administrativas de organização com a finalidade de controlar o risco e o uso do EPI, que é administrativo também, para proteção das pessoas. Então, isso é muito importante quando eu vier fazer um inventário. Mas não simplesmente colocar A, B, C ou D, mas estratificar isso. E tem muitos segmentos que a adoção de medidas de controle administrativo de organização, por exemplo, o setor elétrico, distribuição de energia, transmissão, a telefonia, a proximidade, as medidas administrativas de organização são as que prevalecem. E é nessas que eu tenho que fazer o quê? Que eu garantir que elas sejam eficazes para que eu consiga controlar os riscos. Porque medidas de proteção coletiva de engenharia, obviamente, são as fundamentais. Mas por isso que existe uma hierarquia. E não é proibido isso ou aquilo, mas sim priorizar. Dificuldade, claro. Nós vamos pegar um PGR, os riscos ocupacionais devem ser classificados para identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e de um plano de ação e priorização. O próprio bate-papo que nós estamos fazendo, quando a Maria conversou conosco, de que forma que o inventário de riscos elétricos pode evitar acidentes. Minimamente, se ele for adequado. Minimamente, se ele puder oferecer
informações que levem à adoção de medidas para rever a sua gradação e colocar o quê? Um plano de ação. Só que aquilo que nós estamos vendo hoje, e aí não é crítica destrutiva, gente, é um bate-papo. São documentos que sequer consideram a realidade laboral existente. Então, isso é muito importante. Eu não vou usar uma matriz específica, isso aqui é só um bate-papo. Eu fiz como exemplo aqui uma matriz 3x3, né? E como é que eu trato a classificação de riscos para arco elétrico, por exemplo? A pergunta que vocês têm que responder no PGR de vocês é o que é aceitável e o que é gerenciável. Esse é o desafio. O que eu aceito? Quando eu opto pelo EPI, eu estou aceitando que a pessoa tem um certo nível de queimadura, é isso? Quando eu opto pela medida de controle de engenharia, quando eu opto pela administrativa, como é que eu vou tratar isso? E hoje nós não conseguimos enxergar dentro daquilo que nós estamos vendo aí no mercado. Então, como é que eu vou classificar? A questão de proximidade, eu estou colocando aqui só para dizer o seguinte, que nós temos vários segmentos que estão expostos ao fator de risco eletricidade, que é o perigo no NR1 eletricidade, e que estão expostos a choque, arco elétrico e outros. No caso do arco elétrico, como é que eu vou tratar isso? Eu tenho que primeiro entender qual é o nível que eu tenho que classificar da forma adequada no PGR. E contratadas? A legislação hoje retirou da 10 aquela questão da responsabilidade solidária, retirou da 35. Hoje tem uma legislação federal que fala em responsabilidade objetiva. Então, eu sou obrigado a definir essas medidas de controle para as pessoas que são meus contratados. E eu tenho que, inclusive, estabelecer respostas de emergência. E aí, quando eu vou fazer um PGR, se eu pegar o que está lá fora, é colocado que mais de 80% dos acidentes de origem elétrica são por arco elétrico. E mais de 80% desses 80% que eu falei são em baixa tensão. Então, como é que eu trato? Aí eu pego hoje PGRs que o pessoal fala que por ser baixa tensão, o risco é menor de arco elétrico. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco tamanho que vocês não têm ideia. Depende principalmente no segmento industrial, né? Em função aí de documentos de engenharia. Então, o arco elétrico é uma condição intrínseca com circuitos energizados. E o que é mais importante nós termos em mente aqui? A gradação da severidade preconizada na NR1, quando eu venho para choque, para arco elétrico principalmente, eu tenho queimaduras, eu posso ter sequelas irreversíveis e a morte. E além disso, o arco elétrico pode ser um agente provocador de explosões, de perda do processo produtivo e de danos de grande monta. Então, assim, o arco elétrico é um agente que, ao ser caracterizado dentro de um PGR, não é só para proteção das pessoas que estão trabalhando com eletricidade. São todos aqueles que, ao redor, o entorno, eu posso ter problemas oriundos de um arco elétrico. Coloquei isso aqui só para ter uma ideia. Nós não temos normas no Brasil sobre isso. A nossa referência para a indústria é a NFPA 70E. Quando eu falo em categorias de risco, 1, 2, 3 e 4. Para o setor elétrico, eu posso usar essa categoria? Pode também. Só que hoje nós temos o quê? O ATPV no Brasil. Não é categoria de risco. Mas para gestão de risco, optem pela categoria que é mais fácil de eu definir medida de controle. O que tem que ficar claro é o seguinte: adotar a categoria como referência de análise de risco, excelente. Adotar a NFPE como a especificação do EPI em determinados segmentos, eu tenho que tomar cuidado, sob pena de eu ter problemas, tá? Estudo de energia incidente, fundamental para a categoria de risco. Eu não tenho no Brasil uma norma que defina metodologias de cálculo. Eu tenho N metodologias de cálculo. Quem tem que definir? O profissional legalmente habilitado. O engenheiro eletricista define qual é a melhor metodologia a ser aplicada. Ele vai ser responsável pelo estudo de energia incidente. Então, para o setor elétrico, nós temos metodologias, para a indústria, nós temos outras. Quem para a corrente contínua é uma coisa. Então, isso é a base de tudo. Só que vocês verão que o maior erro é achar que o estudo de energia incidente é análise de risco. Isso é um erro gritante, grotesco, que está complicando a vida das pessoas da área de segurança do trabalho. Outro fator predominante, fundamental para vocês fazerem o inventário, é a distância de segurança. O que é uma distância de segurança? Para a NR10, nós estabelecemos lá a zona de risco, zona controlada. Hoje, na norma vigente, não fala em limite de aproximação segura, que é o LAS.
A proposta do novo texto está trazendo isso, mas independente disso, já no momento, nós temos que tratar de limite de aproximação segura para arco elétrico. Como é que eu trato o laço? Como é que eu calculo? Quando que eu considero é aberto, é fechado? Então, isso é fundamental para definir a classificação de risco. E aí, alguns itens. Eliminação do perigo. Desenergizar. A norma estabelece o que é desenergização. Cuidado na indústria. O grande problema, que não é tão problema assim pela falta de conhecimento, PCEP, Programa de Controle de Energias Perigosas, não é desenergização, é bloqueio. Só que nós está na norma vigente que eu posso considerar como medida suficiente em determinadas condições. Eu não tenho como aterrar a baixa tensão na indústria, por exemplo. Medidas de proteção coletiva. Eu posso usar painéis IAC, resistentes a arco, relés de arco, barreiras. Se eu colocar um painel resistente a arco, por exemplo, esse aqui do tipo IAC BF-ALR, se eu fizer uma classificação de risco para um painel desse, ele vai dar risco desprezível, independente do estudo de energia incidente. Se eu for colocar, vai dar trivial, desde que eu tenha condições, o quê? De garantia. Se eu colocar um painel do tipo TTA ou PTTA, isso é um erro. Nós pegamos uma empresa que falou, manobra em TTA ou PTTA. Como o painel é ensaiado, TTA, PTTA, não tem risco de arco elétrico. Como é que eu trato isso no PGR? Isso é um equívoco. A 60439 não trata de abalo sísmico e resistência a arco elétrico. E assim, sucessivamente. E aí, olha, medidas de controle coletivas ou administrativas. A sinalização é uma medida administrativa? É. Por si só ela garante? Não. Mas ela tem que ser adotada. E de que forma? Eu não tenho norma no Brasil. Como é que eu adoto sinalização? Para arco, para choque? É a mesma sinalização para redes elétricas? Então, essas questões são fundamentais. E aí, EPI, que é o nosso foco agora no momento. Energia incidente, classe de proteção de investimento. É pelo ATPV? A norma, o programa de fiscalização que aconteceu em São Paulo em 2016, ele fala que medidas de proteção coletiva, quando forem tecnicamente inviáveis, para controlar os riscos que a NR1 fala, eu devo usar EPI adequado. E aí? O que é EPI adequado? Eu pego o PGR que está escrito ROPE NR10. Isso é adequado? É isso que é especificado? Então, vamos lá. Quem que é o responsável? E aí, quando eu falo de arco elétrico, o mais importante, o grande desafio no PGR, quando eu falo de choque, é um choque estático. Quando eu falo de arco elétrico, é um risco dinâmico, onde eu posso, de uma noite para o dia, do dia para a noite, mudar a condição existente. Como é que eu trato isso na reavaliação contínua do PGR? Está aqui uma condição, olha, um painel elétrico numa indústria, que sou eu fazendo perícia, estava 8 calorias no estudo, na etiqueta, e no dia que aconteceu o acidente estava com 80, porque a pessoa anulou o sistema de proteção do disjuntor. De 8 foi para 80. Como é que o trabalhador sabe disso? Como é que a área de segurança sabe disso? Se a minha proteção está alicerçada no meu EPI, estava como risco trivial, se tornou intolerável da noite para o dia. Como é que eu trato isso no PGR? Então, outra questão, isso aqui é típico do estudo de energia incidente. Só um pedacinho eu peguei. Você chega na empresa, o cara tem lá uma energia incidente, está assim, TAG, BB CAD Light, BB1 CAD DA. E daí? O que é isso? Tem 1.500 informações assim. Aí você chega para a área de segurança e fala, onde é que fica esse painel? Onde é que fica esse ponto no seu PGR? A área de segurança não é obrigada a saber ler um documento desse. Os tags têm que ser estratificados da análise de risco. Isso aqui não é análise de risco, isso aqui é energia incidente. Eu tenho que chegar, por exemplo, e falar assim, olha, o painel está lá no TR1, o painel do laboratório, o painel da caldeira, o painel da oficina de tratamento. Sabe, as pessoas estão confundindo as coisas. E estão saindo documentos totalmente genéricos. Outra pergunta. Calculei 10,08 calorias num painel, 9,04 no outro. A minha roupa é de 9,5 calorias por centímetro quadrado. Biso, eu não posso mais usar onde está 10,08. Eu vou ter que usar 25 calorias, porque o programa de cálculo que eu tenho, que está embasado lá, por exemplo, no PTW, vai dar risco 3. Como é que eu trato isso no PGR? Eu uso CA? As pessoas não estão tendo ideia de como fazer isso. A legislação que nós temos hoje tem que ser mudada, a NR6 tem que ser atualizada de uma forma adequada. Se eu pegar o que está lá desde 2012 no Ministério,
quando nós publicamos, nós ajudamos a fazer esse material, nós pegamos a NFPA, fala que de 8 a 25 tem que usar 25. Você calculou aqui 9, pelo Ministério você tem que usar uma roupa de 25 calorias. Isso é inexequível, isso é impraticável. Por exemplo, no setor elétrico. Então, essas questões, eu até gostaria, depois que a Maria está conosco aí, que ela pudesse fazer um comentário sobre isso. Não, sabe? Porque o que é o EPI? Como é que nós vamos tratar isso se eu não tenho norma no Brasil ainda? E no sistema elétrico de potência? Deu 2, 3 calorias. Eu tenho que usar protetor facial e balaclava? Dica para vocês, dica para quem faz estudo de energia incidente e análise de risco, para redes aéreas abertas ou para locais abertos, obtenham um valor quando você calcular energia incidente, faça uma formulazinha que com um fator, o cara que estiver no campo, ele consegue saber qual é o valor de energia incidente que ele está exposto. Eu vou usar uma PTA, vou ter que subir a altura, sabe? Isso é análise de risco. Isso eu tenho que botar no PGR, senão como é que eu vou generalizar? E aí, por exemplo, eu vou para a distribuição, calculei aqui a energia incidente, ela é variável, por exemplo, aqui de 5 a 14. Como é que eu trato isso? Que tipo de atividade eu vou desempenhar? Qual o valor que eu considero? Tem que ser na análise de risco. O que eu ponho no PGR? Que o risco 2 é suficiente? Ou que eu tenho que obrigatoriamente pôr 3? Que metodologia eu vou adotar? Isso é normal em concessionária. Eu trabalhei 20 anos em concessionária, inclusive na área elétrica. Indústria, isso não é tão comum, mas pode acontecer variação de valores. Então, para fechar aqui para o meu slides finais, infelizmente eu tenho que mostrar esse slide. Triste realidade. Em gênero é o que nós encontramos em PGRs, para elétrica hoje, inventários. Agente físico, perigo, contato com eletricidade, risco, choque elétrico, lesão, queimadura, causa, fonte, atividade, instalações elétricas de baixa e alta tensão, de 24 volts a 230 mil, dentro de uma subestação industrial. Gente, 24 é extra baixa, 230 a indústria não põe a mão. O problema é 127, 220, 480, 690 em algumas indústrias, 4.16, 13.9. Cadê? Medida de controle, procedimento de trabalho, bloqueio, vestimento NR10, EPI para risco elétrico, ferramentas e cursos de NR10. Risco controlado. Isso são os inventários que nós estamos encontrando. Eu não estou criticando aqui para destruir, não. Documentos genéricos que não retratam a realidade laboral, falta de requisitos mínimos obrigatórios para o atendimento real do PGR. O pessoal está confundindo. O NR1 fala de probabilidade e consequência, mas fala de atendimento a requisitos legais. Como é que eu evidencio o atendimento a requisito legal? Pontuário das instalações elétricas bem feito. Como definir ações eficazes com esse tipo de documento? Como é que uma organização vai definir um plano de ação se fala que está ok? Falta de conhecimento da grande maioria que faz PGR. É Ctrl-C, Ctrl-V, PPRA transformou em PGR. Exposição da organização do SESVIT, do PLH em caso de fiscalização e acidente. Então, sobre arco elétrico, é necessário um programa de gerenciamento da exposição ao risco de arco elétrico. Coloquei conforme a NR10 porque é a norma específica. Então, eu tenho que ter projetos específicos, estudos obrigatórios, cálculo de energia incidente, análise de risco, sinalização, LAS, procedimentos, capacitação, especificação, seleção e uso de EPIs. E aí, de novo, quando eu vou para isso, quando eu vou para essa questão, eu pergunto para o EPI, eu posso dizer que só pelo fato de eu estar com o EPI, o risco é tolerável, é isso? E se eu não tiver o estudo de energia incidente, que muitas organizações não têm? Eu não tenho estudo de energia incidente e falo que o meu EPI é tolerável. Eu não estou dizendo que porque não tenho o estudo de energia incidente, seu EPI não vai proteger o cara. Eu estou dizendo que eu não posso escrever num documento que ele é tolerável, porque eu não sei o valor que está expresso quantitativo. Eu tenho que colocar que é substancial e colocar uma medida de controle para, no futuro, quando eu vier a calcular, eu ratificar que aquele EPI é adequado. Então, olha, de uma forma geral, era ser um bate-papo com vocês. Eu vou passar agora a palavra para o engenheiro Diego, tá? Vou passar a palavra para o engenheiro Diego, para que ele possa fazer as considerações dele, e depois a gente bate um papo com o pessoal. Repito, é um bate-papo. Eu sei que não é um tempo suficiente para mostrar como é que faz o PGR, mas uma coisa eu vou dizer. Eu mostrei uma planilha para você, uma figura. Não dá, gente. Com todo respeito, isso não é inventário de riscos.
elétrico. Diego, a palavra é sua. Boa sorte aí, meu caro. Ok, Biso, boa noite novamente. Vou compartilhar a apresentação aqui. A hora que todos estiverem vendo, me dá um ok, por favor. Todo mundo já está vendo a apresentação? Ok, Diego. Ok? Bom, pessoal, então, novamente, boa noite a todos. O objetivo principal aqui do nosso evento é falar um pouquinho sobre o inventário de riscos elétricos e como ele pode nos auxiliar aí na prevenção de acidentes focado aí no arco elétrico. Eu sou o engenheiro Diego, Tognon, a Maria já me apresentou, então eu vou passar esse slide. Bom, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, de todo mundo, é o seguinte: quando a gente vai elaborar esse inventário de riscos aí elétricos, é que ele é parte de um programa de gerenciamento de risco, preconizado aí na NR10, desde uma grande revisão que fala de prontuário, que fala de toda essa documentação e essa organização. Então, o que a gente precisa ter em mente? Quando a gente vai estruturar essa documentação, quais são os cenários que a gente tem na empresa? A gente conhece realmente esses cenários? A gente conhece os cenários da organização? Eles estão mapeados? Entendeu? Então, isso é um fator fundamental para começarmos a pensar em estruturação do inventário das instalações elétricas. A outra questão que eu preciso chamar a atenção aqui é o seguinte, é que a NR10 ela é uma norma de gestão e responsabilidades, é como o Biso comentou, ela não diz o como fazer, ela diz o que fazer. Então, a gente precisa reunir, montar um time dedicado para a gestão e aplicação da norma. Existem diversos fatores que são pertinentes à área elétrica, mas também existem diversos fatores que são pertinentes à área de segurança e assim por diante, como RH, saúde, etc. Bom, pessoal, esse é um modelo básico aí que todo mundo já está um pouco mais acostumado a ver, do nosso programa de gerenciamento de risco. A gente tem que ter a gestão de todas as normas embaixo dele, e o que eu coloquei aqui para a gente pensar é o seguinte, que é fundamental a organização e realizar a gestão da NR10 de forma adequada. E a principal questão é, o que é essa forma adequada? Será que é só disponibilizar a vestimenta para o trabalhador? Meu trabalhador tem um treinamento de NR10 e tem a vestimenta, o EPI. Tem o uniforme, como todo mundo diz. Então, aqui, o objetivo principal é dar subsídio e alguns critérios para a gente estruturar esse inventário e alimentar aí o nosso inventário da NR1. Esse é um dos principais slides também, que a gente tem que ter a hierarquia, lembrando que o EPI é a última barreira, e se ele não for eficaz aí, quem sofrerá as consequências é o nosso trabalhador, tá? Então, o PGR nada mais é do que o inventário e o plano de ação, e aqui a gente vai ver os passos a passos aí para a gente começar a elaborar esse inventário de riscos. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, esse reconhecimento, esse conhecimento, esse mapeamento da nossa instalação. Como que a gente tem que fazer? Primeira questão, para a elaboração desse inventário, eu preciso saber aonde estão essas instalações, que tipo de instalação que é, se é só subestação, ou não, eu tenho salas, ou na minha planta eu vou ter salas elétricas de média tensão, eu tenho painéis elétricos de baixa tensão, eu tenho interface entre normas, eu tenho NR10, eu tenho NR12, eu tenho NR18. Então, esses cenários precisam ser mapeados, tá? Eu tenho painéis elétricos em ambiente industrial. Então, pessoal, quando for estruturar esse inventário das instalações elétricas, não é somente para o eletricista. Eu não tenho que ter somente a minha subestação lá de 230 kV, ou minha subestação de 138, ou as minhas outras salas, Eu tenho que ter toda essa instalação mapeada, para então, depois desses passos, começar a gerenciar o risco, tá? Então, esse é um exemplo do primeiro passo aí que a gente tem que pensar. E eu coloquei alguns exemplos, Aqui a gente tem o quê? Um cenário elétrico, Onde eu tenho desenvolvimento de pessoas que não são da área elétrica. E aí, como que fica na nossa planta? Esse profissional, essa pessoa precisa adentrar esse cenário elétrico. É um cenário, uma subestação principal de 230 kV. Eu não tenho como eliminar o fator de risco, porque senão eu paro a planta. E aí, eu posso ou não liberar esse profissional para desenvolver essa atividade? Então, essa é uma das questões que fica e tem que estar mapeada.
porque a gente precisa gerenciar o risco elétrico, não só para os nossos eletricistas, os profissionais BA5, como o Biso comentou, qualificados. Eu também tenho que ver profissionais BA4 advertidos, pessoas comuns e etc. Outro cenário, né, que eu coloquei como exemplo, eu tenho uma interface entre normas, como que fica? Muitas perguntas, será que vai vir pela 12, será que vai vir pela 10, será que 18 vai vir aqui? Então, pessoal, é a hierarquia que o Biso comentou, mas o que predominam não é só inventários e análises inadequadas, a gente vê muita apreciação de risco que não leva em consideração o fator de risco eletricidade, né? Então, isso é uma condição que a gente tem que ter muito estratificado dentro da nossa empresa. O nosso operador aqui, no caso, será que ele pode operar esse equipamento? Será que esse equipamento está adequado para a operação? Então, essa é uma pergunta muito importante, tá? Então, eu coloquei um outro cenário básico aqui para a gente conversar. É um cenário numa planta industrial, é uma alimentação de máquina, só que quem faz a operação não são profissionais da área elétrica. Já quem faz a manutenção são. Então, a primeira pergunta que fica é o seguinte: para fazermos uma medição, nesse caso, eu preciso de todos os EPIs adequados. E para fazer a inspeção, não? Qual que é a principal diferença? Será que aqui ele não está exposto ao risco? Então, essa é uma pergunta que tem que estar dentro do nosso inventário. Então, mais uma vez, para estruturar esse inventário de forma adequada, eu tenho que, no mínimo, conhecer o que eu tenho na minha organização, senão fica difícil, né? Outra questão, o último exemplo, a gente tem diversos cenários no Brasil. Eu tenho diversos tipos de máquinas. Aqui eu tenho uma máquina, eu tenho uma alimentação que é de 4,16 kV, por exemplo, e esse cabo passa pela planta toda. Eu tenho pessoas que não são da área elétrica circulando, eu tenho operadores que são tratados como BA4, e eu também tenho profissionais aqui BA5 que fazem atividade. Como que a gente vai gerenciar todos esses profissionais? Uma das questões preconizadas na NR1 é o grupo homogêneo de exposição. Então, quando a gente for fazer esse tipo de avaliação, esse grupo homogêneo de exposição, ele tem que ser considerado. Então, lembrando, são influências externas, conforme o Biso comentou, BA1, BA4, BA5 e etc. E aqui é mais um exemplo só que todo mundo já tem na planta, né? São painéis elétricos, aqui somente pessoas autorizadas, eu tenho transformadores, painéis elétricos de baixa tensão e eu coloquei uma observação, né? Nesse exemplo, será que a mesma exposição desse painel de alta tensão vai ser para esse painel de baixa tensão? Aqui a gente tem um painel que o Biso comentou, né? Um painel que ele é ensaiado e ele é resistente a arco. Ele respeita uma norma. Será que a minha classificação de risco vai ser a mesma? O meu nível de risco vai ser o mesmo? Então, essa avaliação é fundamental. Primeira questão é conhecer o que eu tenho na planta, é inventariar, é fazer essa relação, é identificar onde estão esses painéis e que tipo de painéis que a gente tem, que tipo de instalação elétrica eu tenho. Os próximos passos são para inventário de risco. Eu coloquei até um ponto de atenção, né? Em especial a influências externas. Por quê? Porque a gente inventariou, conheceu o que a gente tem na planta. Segunda questão, quem são os profissionais expostos ao risco? É o que a gente comentou. São pessoas comuns, eu vou ter uma pessoa que vai lá fazer a minha limpeza da subestação, eu tenho profissionais BA4 e BA5, como que a gente vai tratar? A minha outra questão, qual que é o tipo de atividade que ele vai desenvolver? É o que eu comentei. Só uma inspeção ele precisa de protetor facial ou não? Ou se ele for executar realmente uma atividade de intervenção, ele vai precisar? Ou se a inspeção visual não é uma intervenção? Além dessa informação, eu preciso saber qual o tipo de influência externa. Isso aqui está preconizado na 5410 e 14039, que é resistência elétrica do corpo humano e contato das pessoas com potencial de terra. Então, se eu não conhecer essas normas, eu não vou conseguir estruturar um inventário. Outro exemplo, qual o tipo de risco que o trabalhador está exposto? É somente a choque elétrico? A gente vê na grande maioria choque elétrico, choque elétrico. Eu tenho arco elétrico, eu tenho incêndio, né, explosão. Então, essa questão é fundamental. A próxima questão, qual que é o método de trabalho? É por contato direto, é indireto? Ele vai trabalhar em proximidade? É necessário descompartimentação desse invólucro ou não? Outra pergunta fundamental. Uma questão é eu abrir a instalação para visualizar, outra questão é eu executar uma manobra, uma extração de disjuntor e etc. Então, será que ocorre aí alteração nos componentes da instalação? Será que com essa alteração a probabilidade de ocorrência de um arco é maior? E aí vamos para a questão aí fundamental, né? Segunda a próxima pergunta. Existe gerenciamento de risco de arco elétrico? Se sim,
Qual que é o nível de energia incidente para cada cenário? Para cada painel, né? Qual que é o LAS, que é o limite de aproximação segura? E outra questão, existe análise específica de exposição ao risco de arco elétrico? É o que eu comentei. Se a gente não tiver um comitê multidisciplinar para fazer gestão, o cálculo vai ser feito para a área elétrica. Ele vai entregar para nós, da área de segurança, esse relatório, nós não vamos saber nem por onde começar. Por quê? Porque existem inúmeros pontos que, às vezes, nem eles sabem onde estão. Então, é fundamental ter essa conversa, tá, pessoal? Essa análise de risco é fundamental até para estabelecimento das medidas de controle, que a gente vai ver mais para frente. E outra questão é qual parte do corpo está exposta ao risco, né? Então, a gente precisa avaliar essa questão também, que está também preconizado aí na NR1, tá? Aí, depois que a gente fez todo esse reconhecimento, avaliação, que tipo de atividade, quem são os profissionais, a gente vem para a próxima questão. Vamos o quê? Definir o processo de avaliação de risco. Aí vem a seguinte questão, né? Qual que é a metodologia a utilizar? Eu vou mostrar alguns exemplos, né? Que até a gente tem até aí o Biso, o Emílio, que são apaixonados aí por essas matrizes, o Emílio também pelo Bowtie, e a gente vai dar alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Então, dentro dessa ISO 3110, que é uma norma de gestão, né? E ela traz aí algumas técnicas de análise de risco, a gente tem algumas matrizes. E mais para frente eu vou fazer uma observação com vocês. Por quê? Porque essa definição do processo de avaliação dos riscos parece a questão mais simples do nosso inventário, mas é a questão fundamental para podermos estabelecer medidas de controle e elaborar o nosso plano de ação. Porque o que a gente precisa levar em consideração? Além da severidade do dano, é o quê? A probabilidade da ocorrência. E lá na NR1, quando a gente vai, para selecionar a probabilidade da ocorrência, eu tenho diversos fatores. E um deles é atendimento a requisitos das NRs. De que forma eu estou atendendo a NR? Muitos inventários a gente pega, atendo a NR10, atendo a NR10. O trabalhador tem o quê? A vestimenta, tem o treinamento. Mas será que é só isso? Eu tenho que ter um passo a passo, né? A gente vai evidenciar aqui um passo a passo. E outra questão, tá também na gradação da probabilidade, medidas de prevenção implementadas. O quê? Obedecendo a ordem preconizada na NR10 e na NR1, que está aqui do ladinho, que é eliminação, substituição, proteção coletiva, medidas administrativas, ou seja, a vestimenta que a gente está comentando é o último, é o EPI, né? Então aqui, pessoal, vou chamar vocês para o próximo slide para a gente fazer uma reflexão e um estudo de caso rapidinho, tá? Coloquei um painel aqui, né? A gente tem um nível de energia incidente, né? Na ocorrência de um possível arco elétrico de 2 calorias. Ou seja, eu fiz uma especificação, liguei para o meu fabricante, comprei um painel e falei, ó, sinaliza, traz o cálculo de energia incidente, ok. No nosso inventário de risco, 2 calorias, teoricamente, é um valor aceitável, é um valor que está extremamente gerenciável, um risco trivial. E como que vai ficar nosso inventário de risco, né? Então, vamos fazer um exemplo. Numa atividade onde eu tenho uma pesquisa de defeito, quem são os profissionais expostos aos perigos, né? Aos riscos, né? Tinha feito essa revisão, mas não foi. São pessoas qualificadas, são profissionais BA5. Esse é o meu grupo homogêneo de exposição preconizado na NR1. Qual que é o tipo de atividade, né? O que a gente comentou, que nesse caso é uma pesquisa de defeito. A exposição do risco, nesse caso, vamos considerar o quê? Arco elétrico. Só que a gente tem choque elétrico por contato direto, indireto. Muitas pessoas colocam o quê? Só choque elétrico. Esquece que são medidas de controle diferentes para contato direto e indireto. Aí eu tenho o quê? Eu tenho qual o método de trabalho. Nesse caso, a gente está fazendo uma simulação que é um contato direto. Existe a necessidade de descompartimentação desse invólucro? Sim. Ou seja, então eu estou exposto ao nível de energia incidente. Ocorre, nesse caso, alteração dos componentes da instalação? Não. Existe gerenciamento de risco de arco elétrico na engenharia? Ou seja, eu tenho painéis resistentes a arco nesse caso? Não. Então, é uma outra observação. Existe gerenciamento de risco através de medidas de proteção coletiva? Sim. Por quê? Porque eu comprei o cubículo com cálculo de energia incidente, eu fiz uma análise, eu sinalizei. Então, eu posso falar para vocês que a partir daí eu tenho um gerenciamento de risco de arco elétrico. Por quê? Eu disponibilizei o EPI, eu fiz o procedimento e eu coloquei o quê? Qual a parte do trabalhador aqui exposta ao risco, que são membros superiores no nosso exemplo. Então, quando eu classifico aquelas 2 calorias, eu vou dar o quê? Um risco irrelevante. Então, eu vou ter o quê? Controle dos riscos e medidas de prevenção, né? Não necessariamente eu preciso ali de um plano de ação. Só que
Aqui é um exemplo, tá, pessoal, desse gerenciamento de risco, seguindo essas etapas, né, passo a passo, e depois a gente vem classificando o risco aí para um fator insignificante, no caso, né, depende da ferramenta utilizada. Só que eu quero chamar a atenção para vocês, que o Biso comentou aqui, sobre uma questão fundamental, que no item 10.2.4, a linha A do prontuário, a gente fala de conjunto de procedimentos e descrição das medidas de controle existentes na empresa. Então, eu tenho que ter gestão de mudança, eu tenho que ter o gerenciamento dessas medidas de controle. Então, eu tenho que ter essa interface, né, o meu PDCA. Então, como que fica se acontecer algo naquele painel, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo. Eu comprei o meu painel do fabricante, veio com a sinalização, só que a gente tem que ter a seguinte questão em mente. Para termos todo esse programa de gerenciamento de risco de arco elétrico, eu tenho algumas etapas, né? Eu tenho uma ordem cronológica básica. Então, eu coloquei aqui a título de informação, que é unifilar atualizado, estudo de curto-seletividade atualizado e validado em campo, estudo de energia incidente e uma análise de exposição ao risco de arco elétrico validado em campo. Por quê? Porque dependendo, se eu coloquei o meu painel ali, teve algum tipo de ajuste, algum tipo de alteração, eu tive problemas de equipamentos, houve uma troca e não houve uma mudança e não foi relatada, eu posso ter uma situação que antes era tratada como um risco trivial para um risco intolerável. Então, aqui, por exemplo, a gente fez a avaliação lá, né? A gente estava fazendo os ajustes da proteção, eu coloquei para título de informação, né, nesse exemplo, né, de acordo com o diagrama Unifilar e os estudos, e existem condições, que é o que o Biso comentou, que a gente, quando vai em campo validar esse estudo, eu tenho o quê? A ausência da proteção. Aí, pessoal, o que era antes tratado como um risco aceitável, ele passou para um risco crítico. Ou seja, e como que a gestão fica sabendo? Se quem executou a atividade de manutenção foi a área elétrica, se o responsável é o PLH da área elétrica, só que quem tem que ter essa gestão, ela tem que fazer parte não só do profissional da área elétrica, mas do comitê. Eu tenho que ter esse time dedicado. Então, nesse exemplo, eu usei basicamente aqui as mesmas informações. A única questão é que, a partir do momento que a gente teve algum ajuste, alguma mudança, arrancar a unidade de proteção, eu já não tenho mais meu gerenciamento de arco elétrico. E aí, o que antes era aceitável, ele passou para um risco crítico. Ok? Aí, então, pessoal, essa foto aqui é um exemplo, quando a gente esteve numa unidade, né, o Biso aqui, fazendo essa simulação, acompanhando e verificando cada componente. Nesse caso aqui, ele foi para um risco muito alto, tá? Então, se a gente executar essas tarefas passo a passo, eu não vou correr o risco aí de ter um inventário de forma inadequada. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui de um exemplo, né? Para termos esse inventário estruturado aí para evitar até possíveis acidentes, a gente tem que levar em consideração, além de normas técnicas, alguns outros documentos, procedimentos e etc. Aqui eu coloquei um exemplo de uma parte de um gerenciamento de risco utilizado para o inventário de risco, onde a ferramenta utilizada está preconizada na 31.10, que é o que a gente comentou, né? O que a gente está utilizando? Eu tenho o meu inventário preconizado na NR1, eu tenho, no final do inventário, né, eu vou ter uma avaliação de risco. E o que eu vou usar, né, para considerar a probabilidade do risco? É o que a gente comentou. Eu tenho que atender às normas. Só que o que é atender a NR10? Aí a gente colocou um exemplo para vocês aqui. Então, a título de informação, tem um exemplo de uma metodologia conhecida como Boltai, e para essa questão, ela está preconizada numa norma técnica da BNT como fortemente aplicável. Ou seja, ela pode ser utilizada e ela é uma metodologia fortemente aplicável. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo passo a passo do que é ter essa gestão de gerenciamento de risco de arco elétrico, tá? Só peço aí, eu mudei de tela, a hora que o Biso estiverem enxergando, Maria, me dê um retorno, por favor. Ok, Diego. Tá. Então, pessoal, para quem não conhece, essa é uma ferramenta, né, um software chamado Boltai, que eu comentei, né? Ele leva em consideração os perigos que a gente tem, né? Por exemplo, aqui, fator de risco preconizado na NR1, uma instalação elétrica, né? Eu tenho um evento topo, que nesse caso a gente fez uma simulação aqui, que é uma exposição do colaborador ao arco elétrico,
Só que eu tenho as minhas possíveis causas raízes, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma análise. Então, por exemplo, eu posso colocar um acesso de pessoas não autorizadas às subestações, eu posso colocar também uma atividade realizada por um profissional da área elétrica executando um bloqueio e desbloqueio. Então, a gente vai ver como que vai funcionar essa questão para que eu estabeleça as barreiras e o meu evento topo aqui não venha se materializar, né? Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui? Para novos projetos, a gente tem que contemplar medidas de engenharia, se possível. Ou seja, é a hierarquia. A primeira barreira é essa, pensar na eliminação do fator de risco e, posterior, medidas de engenharia. A gente sabe que não vai ser possível, por exemplo, em muitos casos, tirar a eletricidade. Então, eu vou trabalhar com a medida de engenharia. Outra questão, a partir desse momento, eu vou vir com o quê? Documentação comprobatória atualizada. Pessoal, esse é um item extremamente importante, porque o que a gente mais vê é calcular a energia incidente, fazer análise de risco, vai validar em campo, a documentação não está atualizada, perdeu todo o trabalho. Então, isso é fundamental, conhecer o que a gente tem na planta. Então, essa documentação, estudo de unifilar, estudo de seletividade, tem que estar atualizado. Mais uma barreira para evitar que o nosso evento topo ali se materialize, né? Eu tenho que fazer o quê? O cálculo de energia incidente. Posterior, vou fazer uma análise de exposição ao risco de arco elétrico. Vou sinalizar os painéis, conforme NR10 e NFPA, com exposição ao risco de choque elétrico e arco elétrico. Não é só choque elétrico, pessoas autorizadas. Eu tenho que ter nível de energia incidente, eu tenho que ter o LAS, eu tenho que ter as medidas de controle para ambos. Eu posso ter também sistema de monitoramento de arco elétrico e ou ajuste da proteção, né, da seletividade, ou seja, relés de detecção de arco. Outro exemplo, o que mais que vai nos auxiliar aí? Autorização de profissionais conforme NR10, planos de manutenção, inspeção termográfica e análise de risco. Então, pessoal, se eu estabelecer essas barreiras aqui, é bem provável o quê? Que o meu evento topo não venha a se materializar. Ou seja, então atender a norma na hora que eu colocar na minha probabilidade, lá na minha avaliação de risco, não é simplesmente atender a NR10. Eu tenho que ter toda essa gestão, eu tenho que ter os passos a passo. Não é só treinamento. Então é isso que a gente quer chamar atenção. E eu coloquei aqui alguns exemplos de fator de degradação, né? Então, por exemplo, esse eu vou também chamar a Maria, né? O Biso já comentou, mas a Maria é a pessoa mais especializada para falar nesse assunto. Então, por exemplo, houve essa exposição do colaborador ao arco elétrico. Se vier a ocorrer essa fatalidade, quais são as barreiras de mitigação? Então, nesse caso, se eu tiver, por exemplo, um relé de detecção de arco, ele vai minimizar. Eu tenho uma barreira de mitigação. Só que eu quero chamar vocês a atenção para quê? Para o EPIs. Porque a maioria dos casos que a gente vê no Brasil aí desses inventários é o quê? Atender NR10 e EPIs adequados. Mas o que são EPIs adequados? Para a gente, pessoal, e para a norma, EPIs adequados é conforme NR6 e NR10. Então, é proteção de todos os membros do colaborador. Então, eu tenho que vir aqui e trazer uma barreira de degradação e falar assim, ó, vestimentas de trabalho e proteção facial. Só que, para isso, não é só disponibilizar a vestimenta conforme NR10. Eu tenho que ter um programa de gerenciamento das vestimentas. Por quê? Porque senão, se eu não tiver esse programa de gerenciamento de vestimentas, eu não vou fazer uma especificação, eu vou comprar uma vestimenta só com base no ATPV. Aí, quem vai sofrer as consequências é o nosso colaborador, tá? Então, eu também vou convidar a Maria depois para falar um pouquinho mais a fundo, que ela tem mais propriedade nesse assunto de gerenciamento de vestimentas. Voltando para a apresentação, todo mundo já está enxergando? Já estou concluindo? Sim, Diego. Só finalizando aqui, pessoal, então eu coloquei 4 slides, né, basicamente. Exemplos básicos aí de alguns cenários. Então, por exemplo, é uma interface entre normas. Eu tenho aqui, por exemplo, painéis de alimentação de máquinas. Eu tenho aqui a intervenção, mas eu também tenho pessoas de operação. Olha que legal, uma rosqueadeira. Quem opera? Não é ninguém da área elétrica, mas quem vai intervir é um profissional da área elétrica. Será que esse painelzinho ali vai poder ficar aberto ou não? Então, isso é legal. A gente tem que ter esse programa de gerenciamento de risco. Do turno. E aqui é mais um inventário, né, um mapeamento de risco de uma sala elétrica, a título de informação. Então, nesse caso,
Aonde o profissional adentrar a área vermelha, ele precisa estar portando todos os EPIs, o quê? Conforme risco 4. Na área amarela, não. Na área que não está pintada, diferente. Então, é esse gerenciamento que a gente fala. E o resumo final que a gente quer ver, né? É o quê? É o resumo do inventário, avaliação de riscos. Quantas instalações elétricas eu tenho em cada área? Quanto que eu tenho de risco alto? Quanto que eu tenho de risco baixo? E o que eu vou fazer? Qual que é o meu plano de ação? E aqui, pessoal, agora eu prometo, para fechar, eu também fiz um resumo gerencial para chamar atenção e eu gostaria de ler um a um aqui para a gente ter ciência. É o seguinte, o que mais nós aqui estamos vendo? Profissionais, não só profissionais, né, mas as organizações, as empresas estão buscando programas milagrosos. Todo mundo manda lá, tem um modelo do inventário, tem modelo disso, modelo daquilo. Quem sabe de um programa que gerencia... Pessoal, quem alimenta programas e planilhas são pessoas. Se a gente não tiver conhecimento e subsídio técnico, se você alimentar com A, vai sair A. Então, a gente precisa realmente conhecer o risco elétrico. Predominam o quê? Que o Biso comentou. Antigos PPRAs que foram copiados e colados e renomeados como PGR. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você vai ver o risco elétrico, não preciso nem comentar, né? Então, a gente tem que ter de forma clara na minha organização a gestão das normas, com todos os passos que a gente comentou. Eu tenho que ter de forma clara na organização o que é um risco aceitável e gerenciável, porque eu tenho lá 700 instalações elétricas, 400 riscos médios, baixos e riscos altos. Então, o que eu vou gerenciar, o que eu vou atacar, aonde eu vou atacar primeiro? E outra observação, não é somente colocar no inventário atendo a NR10. Então, será que isso está correto? Ou eu tenho que colocar o gerenciamento de risco elétrico através do prontuário? A gente vem falando da NR1, que teve a mudança, que foi publicada agora em janeiro, mas, pessoal, a NR10, ela veio como uma norma de gestão e responsabilidade que ela traz um gerenciamento de risco. O prontuário é todas as documentações pertinentes à instalação e aos trabalhadores. Não adianta só eu ter pastinha, eu tenho que gerenciar através de um documento base. Então, concluindo para vocês, é fundamental a gente ter uma estrutura na organização que tenha profissionais de diversas áreas. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de todos aí, espero ter contribuído. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto, né? E chamo novamente a Maria, o Biso. Vou tirar a minha apresentação aqui. Maria, esse menino tá bom, não tá, Maria? Eu não estourei o tempo, não, né? Ei, Maria, esse menino tá bom, não tá, Maria? Tá bom demais esse menino. Depois que ele virou pai, ficou melhor ainda, viu? Muito legal, muito obrigada pela... Assim, super claro, muito obrigada aí vocês por trazerem um conteúdo tão rico, né? Uma experiência tão bacana que vocês têm aí de campo. Bom, gente, tem perguntas aqui e comentários, né? Eu vou começar pelo Wagner, tem a primeira pergunta que ele fala, mas se a revisão da NR10 definir as vestimentas e como é que vai ser esse link, né? Essa união com a NR1? Bom, Maria, primeiro nós não temos como falar de revisão da NR10, porque é um processo que está em andamento, né, dentro de um grupo tripartite, existe uma estrutura para isso, pessoas envolvidas e vários temas. Obviamente, quando a gente fala de EPIs, o EPI está dentro não só da revisão da 10, mas da norma regulamentadora que trabalha com a eletricidade. O que eu vejo que é importante saber, assim, nós temos uma hierarquia de normas. EPIs, a norma, isso agora é o Biso falando, tá? A norma que nós entendemos, que o Biso, eu entendo que seria a norma específica para tratar sobre EPIs, é a NR6. Biso, mas e a NR, o que você entende da NR6 hoje? Pobríssima no que diz respeito a vestimenta. Claro. Tanto que ela está dando um processo de revisão, mas eu entendo que ela deve ser a norma de referência. O que eu vejo, não que vá ocorrer, mas dentro de uma norma regulamentadora especial, que é, por exemplo, seja 10 ou outra qualquer, quando eu falar em EPI, provavelmente ela vai remeter alguns critérios mínimos obrigatórios sobre gestão de riscos para quando eu tratar de EPI. E a parte de arco elétrico, é óbvio que isso estará de forma intrínseca tratado.
Repito, eu não estou falando nada que vai acontecer na 10, não foi nem discutido isso ainda. Eu só estou dizendo que eu estou falando por quê? Porque existe um texto publicado para consulta pública, que lá é possível entender como é que está sendo tratado a questão de EPI para riscos elétricos, como nós botamos na 35, na altura, como colocamos em outro. Então, o EPI é da 6, mas é isso que eu vejo, tá? Eu não entendo. Também um comentário aí... Tem normas técnicas, você talvez seja a pessoa mais indicada para isso. Tem norma no Brasil para isso hoje? Não, hoje tem muita referência da portaria do Ministério do Trabalho da 672, então, de novembro de 2021. Então. Né, que essa portaria, ela disciplina procedimentos de programas e condições de segurança e saúde no trabalho e fala de equipamento de proteção individual previsto na norma regulamentadora 6. Então, a portaria, a 672, dá um norte, né? Dá um norte, mas não fala como também, né? Não fala como, mas tem os anexos aí. É isso aí. Anexo 1, anexo 2, anexo 3 da portaria, onde vão estar descritos as normas de ensaio. Isso é importantíssimo, normas de ensaio, acho que é fundamental. Maria. Pessoal, assim, é normal isso, a gente conversar sobre isso, né? Eu não vou voltar nesse tema aqui por conta de polêmicas e tal, mas quando você vai num lugar e um laboratório não quer colocar no EPI que ele ensaiou, a amostra lá, ele não quer colocar o número do laudo que ele ensaiou, porque não pode ser algo tão normal assim, né? Eu acho que assim, a gente tem as normas regulamentadoras, que são leis e que dão uma diretriz de gestão, como a 10, que fala, olha, se você tiver riscos de arco elétrico, né, riscos térmicos de arco elétrico, você tem que usar os seus EPIs adequados. Como o Diego falou, não só a vestimenta, mas o visor, a luva, o calçado. Essa é a ideia nossa na norma, que remeter a EPIs adequados agora. E aí as normas de ensaio que vão estar ali tipificadas, né? Ou vão estar, as normas de ensaio que vão estar ali, vestimentas para a proteção do tronco. Aí você tem riscos de origens térmicas, calorichama. Aí vão estar listadas todas as normas de ensaio que esse EPI deve cumprir. Hoje nós temos essas normas implementadas de ensaio? Sim. Aí, como é que eu garanto que o EPI que o cara está usando, ele está atendendo todas as normas? Normativas, na série STM, na série americana STM, e na série IGEC, na norma internacional. Não, eu estou falando no Brasil. No Brasil. Como é que eu garanto que o cara que está usando o EPI, ele atendeu essas normas? Tá. Aí é um outro passo que a gente vai falar da certificação. É um outro passo, mas é importante. A hora que eu venho e falo com o EPI, como um colega está falando de gerenciamento de risco, tal, EPI, investimento. Quando eu falo que o EPI é suficiente, e é normal, eu trabalhei em concessionária há 20 anos, mexo com eletricidade há 40, não é isso? E hoje nós temos investimento assim. Quando eu opto, estou falando da investimento porque é arco elétrico, que fosse outro EPI. Quando eu opto por um EPI como uma medida de controle, eu tenho que ter o trabalhador tem que ter a garantia do que ele está usando funciona. Isso assim, essa é a palavra correta. Então, a avaliação da conformidade vai mudar tudo, ele passa no tema de metro, né? Ele vai passar é legal. No Ministério do Trabalho, mas eu acho que a portaria é um bom começo. Sim, estamos evoluindo. Legal, eu espero que a norma regulamentadora específica 6, ela contribua nesse sentido, né? Porque não é papel da norma de eletricidade definir EPI. Maria, e deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que eu fiz a questão para você sobre gerenciamento das vestimentas. Hoje a gente não tem muita coisa clara. Quais são as principais dicas que você dá para o pessoal? Seria a rastreabilidade de tecido? Até eu vou juntar isso com a pergunta do Fábio. O Fábio perguntou, Maria, além da NR6, quais são as normas hoje no Brasil que nos auxilia a identificar um EPI para riscos elétricos, né? Realmente não tem uma norma específica, né? É o que eu falei, tem uma portaria que se refere às normas de ensaio. Então, assim, é aquilo que você falou, Diego, é sistêmico. Então, é importante que esse comitê se reúna para fazer uma especificação técnica, levantar a barra da especificação técnica desse EPI, né? Um multidisciplinar, e aí a gente poder fazer uma implementação boa desse EPI, que é um EPI classe 3, você vê, a vestimenta está no mesmo nível de luva isolante, de equipamento de altura, né? Que se ela falhar,
um risco grave que vai ter o trabalhador. Lá fora é chamado de nível 3, é isso, né, Maria? Nível 3, na Europa é nível 3, nos Estados Unidos também, que aí a NFPA, a 70E, vai falar sobre esse item. Eu acho que muito se confunde no mercado, e aí a opinião de Maria, tá? A vestimenta como uniforme. Ela não é uniforme, gente. Ela simplesmente, por coincidência, traz o logo da empresa. Mas ele é um EPI, tem que ser tratado como tal, e uma boa implementação vai garantir a segurança do trabalhador. Tá, Fábio? Então, assim, é a portaria nova, que foi nova de novembro de 2021, a NR6 que dá aí a tipificação do EPI, né? Na NR6 a gente vê, é um EPI tipificado para calor e chama, riscos de arco elétrico e fogo repentino. E as normas técnicas, por enquanto. E aí, né, o Fábio que participa aí da reunião do nosso CB32, que o próximo EPI que vai entrar no requisito de avaliação de conformidade é a vestimenta. A gente tem 5 EPIs, né? Luva, equipamento de altura, máscara, agora eu não vou lembrar os outros, mas o próximo vai ser a vestimenta. Não sei se eu respondi, Diego. Boa noite, Fábio, meu amigo Fábio, prazer que você está conosco, bacana a pergunta. E em off aqui, esse nosso menino dá orgulho, não dá não, Fabinho? Esse Diego dá orgulho para nós. Prazer falar contigo, Fábio. Tem uma pergunta bacana aqui, Maria, não é pergunta, eu estou vendo um item aqui, não sei se você Comentário do Jairo? Sobre o vestimento impermeável. Ah, tá, eu vou na ordem aqui, Complementa. Tá, o comentário do Jairo. Tem muita gente dando NR10 sem conhecimento e muitos técnicos de segurança e engenheiros de segurança. Bom, Biso, aí eu deixo para você esse comentário. Maria, assim, é difícil. A primeira frase que eu vou falar é que ninguém ensina o que não sabe, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, a legislação é complicada, são N interesses que predominam, né? São, assim, gente, para um curso de NR10, né, principalmente reciclagem, vamos falar, ele tem que ser voltado para a realidade laboral. Hoje se discute demais nos treinamentos, eu acho que parece que o Cezinha está no grupo também, nos assistindo aqui. Se ele tiver, meu irmãozinho está aí. Nós discutimos tanto isso na Câmara de Elétrica do CREA, competência e responsabilidade. A discussão hoje, sabe, assim, o Jair está coberto de razão. O Jair é um especialista na área de distribuição, tem um conhecimento incrível, né? Então, assim, agora, assim, para eu não polemizar, eu só vou dizer o seguinte: treinamento é dado e é assistido. Se é dado por alguém, porque quem assiste aceita também. Não quem está assistindo, mas quem definiu. Eu acho que, assim, devagarzinho nós estamos crescendo. Eu acho que já passou da hora de nós termos mais políticas de responsabilidades e competências aí, sabe? Em função... Gente, a capacitação, ela é fundamental, principalmente quando eu vou para determinados segmentos, que é o segmento da concessionária, por exemplo, da qual eu sou oriundo também, eu fui muito tempo, né? 20 anos, que eu saí em 98, pô. Onde a medida de controle administrativa não é que vale mais do que nos outros lugares, mas é fundamental o conhecimento, medida de controle. Então, quem vai ministrar o treinamento tem que ter, sabe, o conhecimento necessário, aí, suficiente para isso. Eu não vou me estender, não, porque é um assunto polêmico. É polêmico porque ele envolve não só aspectos legais, envolve muita coisa, né? É uma pena, né? Hoje nós temos metodologias EAD. Eu fui muito tempo no início, há 15 anos atrás, na 10, eu era contra o EAD. Hoje, se é contra o EAD, eu sou contra o curso sem vergonha. Se ele for ao vivo sem vergonha, eu sou contra também. Então, não é mais o problema do EAD. Nós temos ferramentas maravilhosas hoje que quebraram paradigmas, onde é possível se fazer cursos maravilhosos, mas alguém tem que ministrar, alguém tem que mostrar. Então, é aquilo, ninguém ensina o que não sabe, né? Infelizmente, é uma realidade isso que o nosso amigo está falando. Tá? Tem um comentário aqui do Marcelo: os cenários podem ser definidos como processos de trabalho. Acho que é para o Diego aí. Como que é, Maria? Que eu não entendi. Os cenários, acho que os cenários laborais podem ser definidos como processos de trabalho. O processo, será que é o processo de trabalho que ele está falando com relação à NR1, né? Atividade, acredito que seja, Diego. Tem que lembrar assim, cenário, a palavra cenário é gênero. Cenários elétricos, eu posso tratar, por exemplo, a própria instalação. Cenários elétricos com atividades também pode ser, mas tem que tomar cuidado quando eu falo processo. O que eu quero dizer com processo na NR1? Para a parte elétrica, o que seria um processo como cenário?
operação, manutenção, sabe? Na verdade, eu tenho que estratificar a atividade. Eu vou dar uma dica, Marcelo, se você me permitir, Diego. Se o Marcelo quiser complementar também, Marcelo, aqui, a gente está... Eu acho que é importante, assim, gente, métodos de trabalho é fundamental. O trabalho que eu estou desempenhando, como o Diego mostrou ele muito bem uma hora, é em contato direto, é em contato indireto, é à distância, é em proximidade. Eu tenho que, sabe, então assim, eu entendo que sim, pode ser tratado como os processos, mas até que forma eu vou estratificar isso? Porque a nossa preocupação hoje, não para o Marcelo, hein, José? Falando aí fora geral. As pessoas, às vezes, pegam adjetivos, né, que a gente pega aí, por exemplo, eu já falei, as pessoas estão... elas estão pegando aquilo que tem que ser estratificado, não é? E estão sintetizando de uma forma tão sintetizada que parece que, né, que aquilo que eu falei. O que é um processo? A pessoa, a Coca, ela põe num PGR que vai de 24 volts a 230 mil. O processo é o processo de manutenção elétrica. É óbvio que está errado. Agora não, é um processo de operação, de manutenção, é um processo, sabe? Tem que entender assim, a estratificação da palavra e a contextualização sob pena de ou se exagerar, exacerbando, ou se omitir, porque está dentro do gênero, né? Só quis contribuir, tá? Não sei se é essa a pergunta ou não. E Biso, só vou fazer uma contribuição também, que é o seguinte, eu não sei se é nessa linha que foi a pergunta do nosso colega, mas com relação à caracterização dos processos, né, que a NR1 preconiza, ela fala assim, caracterização dos processos, ambiente de trabalho, caracterização das atividades. Então, por exemplo, fazer uma analogia com um exemplo que a gente teve recente, né, um pátio de recebimento de madeiras, onde um caminhão chega. Então, qual que é o processo nesse caso? O caminhão chega, o caminhão dá entrada na nota, aí eu tenho as gruas de recebimento que tira de um caminhão, coloca nas pilhas para depois ir para o processo. Ou seja, a avaliação que eu estou fazendo é com relação à função do operador, por exemplo, logístico, que desenvolve atividade dentro desse processo, né, de recebimento de madeiras. Agora, por exemplo, fazendo uma analogia para a área elétrica, eu tenho um processo, por exemplo, de empresas de celulose que são completamente diferentes de uma geração de energia. É óbvio que o fim é o mesmo, né? Mas, assim, o processo em si, ele muda um pouco. Então, a caracterização desse processo eu entendo dessa forma. Também, né? É que a palavra, ela está um pouco em gênero. Legal. O Wagner pergunta por que a NFPA, acho que ele está se referindo à NFPA 70E, se temos a NBR 5419, será que é isso mesmo? 5419, 5410. Perdão, não entendi. Porque a gente faz referência à NFPA, eu acho que ele está falando da NFPA 70E, se temos a NBR 5419, pode ser? Que ele falou sobre SPDA e a gente estava falando sobre ARCO, né? Mas assim, assim, a NBR 5410 é uma norma que trata de instalações elétricas em baixa tensão. A NBR 14039 de média, 5419 de proteção contra descarga atmosférica. Nós temos um calhamaço de normas, né, que deve ser aplicado. Você pode ver que eu citei forma direta. Para arco elétrico, nós não temos nada no Brasil hoje. Nós não temos norma no Brasil. A norma referencial hoje para arco elétrico, desde quando nós começamos a própria NR10 em 1998, depois de 2005 ficou pronto, e ficamos 5 anos, 6 anos indo direto lá, é a NFPA. Então, ela é referência assim, para gerenciamento de riscos elétricos no segmento industrial, isso é importante. Para fins de sistema elétrico de potência, eu recomendo a OSHA 1910. Legal. Aqui vamos falar do Jairo sobre impermeáveis. Existem investimentos impermeáveis resistentes ao arco elétrico? Eletricidades, distribuições e subestações abrem painéis trabalhando na chuva. Sim, existe. Nós ensaiamos nos Estados Unidos e no Canadá várias vezes, viu? Na época, viu, Jairo? Nós fomos para lá. Existe, sim. Existe. Existe fabricante dessas vestimentas nacionais e também equipamentos à prova, né, de chuva que são importados. Bom, a gente já está quase terminando aí, né, gente? Vamos lá. Gostaria de participar do grupo de trabalho eletricista. Sou inspetor do CREA de Minas Gerais, em Uberaba, Minas Gerais. Ele fez esse comentário aí. O Wagner, vamos lá.
Então, nem tem previsão de revisão? Será que o Wagner está perguntando previsão de revisão? Provável da NR10, né? Da NR10? Não, é... A NR10, toda norma, ela tem um processo normal. A NR10, em especial, ela houve um processo, foi feito o teste pelo governo, foi colocado em consulta pública. Agora, estão ocorrendo reuniões através do grupo que foi definido na CTPP, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, tem os seus membros, o empregado, empregador e governo, e seus respectivos assistentes técnicos. É uma norma que está sendo discutida e, assim, se você me perguntar qual é a previsão, não sei qual é a previsão, está sendo discutido. Existem expectativas, né, que esse ano ela fique pronta, né, que talvez até o meio do ano, mas são ainda questões que dependem do próprio desenrolar, né? O governo, o grupo do governo está fazendo um esforço muito grande para que essa norma corra, para que as reuniões ocorram, para que seja, né, atualizada. E ela tem umas coisas muito bacanas, mas está dentro de um processo aí que eu nem tenho informação sobre isso, né? Mas ela está ocorrendo, né? Está em andamento. Legal, Biso. E aí, para terminar, a última pergunta do dia, do Carlos Augusto Ornelas. Uma pergunta: qual a referência normativa que determina os procedimentos para proteção de cargas eletrostáticas, por exemplo, sparks produzidos durante o fluxo de produtos com alta velocidade? Problema sério, isso. Se é para fingir que nós estamos falando de arco elétrico e tal, assim, eu não conheço norma específica com essa finalidade no foco que nós estudamos aqui. Mas o que eu posso te dizer é, não vou citar norma técnica específica, mas que essa questão de cargas eletrostáticas ou esse tipo de evento, esse tipo de questão, ela está sendo inserida dentro de uma forma mais clara dentro do próprio processo de revisão da norma. Quando a gente nós falamos de cargas estáticas, de não só isso, mas não é a mesma coisa, claro, mas de indução e de outras questões, tá? Isso é uma lacuna que nós temos na legislação hoje, de uma forma mais explícita, buscar isso que ele está dizendo, que é muito sério isso, né? E poucas pessoas têm conhecimento sobre isso hoje. Tá? Eu, pessoalmente, não sou... Então, não tem uma referência normativa brasileira. Não tem uma referência normativa brasileira. Eu desconheço. Não estou dizendo que não tenha, eu desconheço. Legal. E aí, a última pergunta para ele, prometo cenário. Eu quero mostrar depois o evento que vamos fazer. Cenário, seria a exposição de um BA1 dentro de uma subestação. Exemplo, um pedreiro. Deve ficar sob supervisão do BA4, respeitando o LAS? Quer responder? Responde. Pode ficar à vontade, Biso. O B1 é uma pessoa comum, só é admitido proteção total. Um B1, para estar dentro de uma subestação, obrigatoriamente ele não pode conseguir acidentalmente adentrar a zona controlada dos níveis de tensão que existem na subestação, seja com a mão, seja com ferramenta que ele manipule. E obrigatoriamente ele deve estar fora do limite de aproximação segura para arco elétrico. Sim. Então tem que ser dentro de uma análise de risco. O BA1 só vale proteção total. Dentro de uma subestação, eu tenho vários riscos elétricos, que eu só citei arco elétrico e choque elétrico. Sim, isso deve ser considerado. Por isso, e outra questão, não tem que dar curso de 40, ele não perguntou, mas eu vou falar. Não tem que dar curso de 40 horas, nem de 80 horas para BA1 limpar a subestação, tá? Ô, Biso. Vai ficar acompanhado do BA4? Vai ficar acompanhado? Ele vai ficar... Então, essa questão, nós entendemos que ele tem que estar supervisionado por alguém. Agora... A grande questão é que quando eu falo de subestação, eu estou imaginando com redes desabrigadas e tal. Eu tenho instalações elétricas hoje que são construídas de tal forma, CCMs, por exemplo, de média e alta tensão, intrinsecamente seguros, né, que eu posso assumir que eu não tenho um BA4 ou um BA5 acompanhando, desde que ele esteja dentro de um processo de liberação, com análise de risco e tal. A instalação elétrica, características, medidas de controle de engenharia são fundamentais para determinadas decisões. Mas, a princípio, sim, tem que ter alguém responsável por eles. Até porque eu estou num local que tem zona controlada, zona de risco, com instalações sem segregação. Né? E o Biso... Fazer um comentário? Não, eu só ia fazer... Eu sei que a Maria está quase... A gente está quase no horário, né? Mas eu recebi um comentário do Mozart, Biso, nosso colega lá
Que legal que ele está em boa, Diego. Obrigado pela presença, meu amigo. Tem outros, tá? Tem o Diegão, lá de Paragominas. Nossa, desculpa, eu não estou vendo o Diego. Nossa, desculpa para todo mundo aí, Diegão, porra. Maravilha, Diegão. E assim, o Marcos falou assim, ó, Diego e Biso, parabéns pelo evento. Aí ele fez uma pergunta, né? Como você enxerga o processo de fiscalização do órgão competente quando ocorrer um acidente grave nas instalações elétricas na indústria? Ou seja, ocorreu um acidente, o que você enxerga? Os órgãos competentes, né? Como que é esse processo? Poxa, eu tenho que responder essa aqui? Acaba o próximo webinar? Existe uma estrutura no país, né, hoje, de fiscalização. Acidente, normalmente, né, principalmente se eu tenho morte, né, hoje o que está acontecendo, normalmente é que as ocorrências graves de acidentes do trabalho, elas estão saindo da esfera do Ministério do Trabalho, estão sendo atendidas pelo Ministério Público do Trabalho. Isso é uma outra forma de ação, onde não se aplica mais NR28, fiscalização e penalidades, e vai para outras questões que nós falamos aí, que são os TACs da vida e etc. Então, e normalmente a eletricidade é algo muito sério, né? Então, normalmente é o que está acontecendo. As fiscalizações dessa natureza estão indo, começa pelo Ministério do Trabalho, mas estão indo parar na mão do Ministério Público do Trabalho. Assim, até aí eu falo, tá? Legal. Bom, eu queria mostrar, Maria, eu quero mostrar um negócio, Maria. Pode mostrar. Espera aí, Maria. Espera aí. Ó, vocês estão vendo. E além do Diegão, Lindoso tá aí também. Lindoso, o Lindoso, grande Lindoso. Prazer te ver, meu irmão. Falar contigo, a todos que estão aí. Pessoal, rápido, 1 minuto. Preparem-se. É que não saiu o prospecto, vai sair a semana que vem, que a Gabi acabou de confirmar. O workshop sobre o processo de atualização de normas regulamentadoras em Bauru, no dia 29 de março, o dia todo, gratuito, presencial. Nada mais, nada menos do que o Rômulo, que é da subsecretária de Inspeção do Trabalho, falando sobre o processo de atualização das normas, o Lumbreiras falando sobre... o foco é NR1. NR1, ele é o coordenador da NR1, o Gianfranco falando sobre a interface da NR1 com a construção civil, PGR, eu vou estar falando da parte elétrica, inventário de riscos elétricos, a Maria e o Márcio falando sobre a certificação de investimentos NR6, o Javier, que é o nosso grande amigo aí da Hidro, onde o próprio Diegão e o Lindoso estão presentes, vai estar o gerente corporativo, vai estar falando da parte de gestão de risco para trabalho em altura, escadas, o famigerado anexo 3, escada marinheiros, como é que eu trato no PGR, como é que eu classifico isso? Nosso grande amigo João Paulo, gerente corporativo de SSMA da FSP Energia, lá no Mato Grosso, falando sobre perspectivas e desafios do segmento industrial para o GRO e PGR. O Diego, que vocês já ouviram falar, vai falar um pouco sobre a parte da interface da 12 no PGR. E nós estamos fechando, estão todos convidados, vai ser um evento imperdível, limitado ao número de pessoas por conta da Covid dentro de onde nós faremos em Bauru. Vocês receberão aí maiores informações. Imperdível, dia 29 de março. Por que em março, Biso? Lembrando que a começo de abril começa depois da dupla falta aí a fiscalização efetiva do Ministério, inclusive, enfim. É isso que vai acontecer, tá bom? Vai ser um evento híbrido, né, Biso? Oi? Que não puderem, vai ser um evento híbrido. As pessoas que não puderem viajar a Bauru... A princípio, não mais. Não mais? Ah, tá. A princípio, só presencial. Pode ser que nós façamos também... Gravado, com transmissão ao vivo, mas isso vai depender de alguns fatores ainda. Tá? Importante, né, Biso? Vai ter um número de participantes limitado, devido à ocupação. Provavelmente 100 pessoas. Se cabe 200 no evento, 180, faremos com 80% da capacidade, a princípio. Bom, gente, a gente tem que terminar, o pessoal tem que jantar. Eu quero agradecer aí a presença de todos, todo mundo falando aí, dando parabéns para vocês, meninos, vocês são demais aí, muito obrigada pela presença, mais uma vez, e esperar aí pelo próximo, né? Eu deixei meu e-mail aí, se alguém quiser saber do processo de implementação de investimento, a gente pode passar, né, todas as orientações e dar informação, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Ô, Maria...
Oi. Eu acabei citando o nome dos dois amigos lá da Hidro, porque nós voltamos de lá hoje. Nós estávamos no Pará hoje cedo. Chegamos na hora do almoço em Campinas e chegamos agora para o evento. Nós ficamos a semana na Hidro Lugar, onde nós atuamos junto com o pessoal, também auxiliando no PGR, na parte da 10 da 30. Ou seja, a ideia foi passar a experiência prática, tá? Em nenhum momento aqui. É muito bacana isso. Tem muita gente boa, especialmente. 5 segundos para a palavra final de vocês, para a gente encerrar o evento. Eu vou começar porque eu falo menos do que o Biso, tá, Maria? Então eu vou cortar ele. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da Maria, da USTEX, agradecer ao Biso aí também pelo convite e a todos aí que participaram, né? Não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque tem desde conhecidos até só do Biso, né, Paulo Pettinite, o Emílio, né, Biso? Famoso Nossa, tá aí a referência. Conhecedor do Boltai. Esse é o nosso mestre, pô. Então, pessoal, agradeço aí, obrigado. E vamos esperar os próximos aí, né? Vamos solicitar para a Maria aí fazer os próximos. Obrigada. Maria, boa noite para todos, para você, para o Diego, para todos. E já que pode falar, vou falar. E prepare-se para mais um que eu não falei. Qual? A partir de abril, um curso de elaboração de inventário de riscos elétricos para o PGR. Legal. Então, aguardem. Vai sair, um dia vai sair, abril, hein? Então, aguardem aí. Muito obrigada pela presença e uma boa noite a todos. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado, viu? Um abraço. A todos os amigos. Obrigada.